Olá humanos, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação com Lua. Hoje nós vamos falar sobre um comando chamado for. É um comando de repetição. Se você viu as nossas aulas anteriores, você provavelmente viu o comando while, que é um comando de repetição também. O for, ele é parecido com while no sentido de poder repetir o código. A diferença é que o for, ele vai repetir uma quantidade definida de vezes. Por exemplo, você tem um array. Esse array vai conter vários elementos no seu jogo. E digamos que você queira controlar todos esses arrays, ou listas, vetores, tanto faz. Imagine que você queira controlar todos esses elementos de uma vez só. Para isso você vai ter que repetir um código que vai acessar elemento por elemento desse array, passando o index de 0 até o final. Um for ele vai fazer basicamente isso. Você também pode usar o for para qualquer coisa além de controlar arrays ou listas. Você vai basicamente repetir um código, né? A diferença é que você tem a contagem fixa de quantas vezes vai repetir, e além disso ele vai retornar o index de qual é a vez que ele está repetindo isso. Também é possível fazer isso com while, né, mas fica muito mais simples se você usar o for. Inclusive é recomendado você usar for para repetir uma quantidade já definida de vezes. Mas eu vou mostrar aqui o while para exemplificar, porque vocês já viram o while nas aulas anteriores. Então vamos para repetir o while 10 vezes. Então temos uma variável i, vai ser o index, então vai ser igual a 1. E esse i, eu quero que ele aumente até 10, né? Eu quero que esse while ele repita 10 vezes, ou seja, enquanto o 1 for aumentando até chegar a 10, ele vai repetir isso aqui. Então, while i é menor do que 10. Então ele vai repetir esse código aqui 10 vezes. Então, enquanto o i for menor do que 10, ele vai repetir. E aqui eu digo que eu quero aumentar o valor de i. Então ele vai repetir uma vez, aumenta o valor de i mais 1. É menor do que 10? Ele é, então aumenta mais 1 de novo. Ele ainda é menor do que 10? Aumenta de novo. Ele é igual a 10? Então cancela, para. E para mostrar os valores do i dentro do while, eu vou dar um print i. Então vamos executar. Vejam só, aqui embaixo ele executou uma vez para cada iteração que nós fizemos. Iteração é isso aqui, quando nós somamos esse valor que foi repetido aqui dentro mais 1. Então eu poderia aumentar esse aqui mais 2, por exemplo. Então i vai ser mais igual a 2. Então vamos repetir mais uma vez. Olha só, 1, 3, 5, 7, 9. Então o for ele vai fazer basicamente isso, repetir várias vezes até chegar a um resultado que você queira, e inclusive retornar um valor do index de qual vez ele está executando. Só que um for ele é muito mais simples de escrever do que isso aqui. Você pagar e escrever um for agora. Então for é normal que nas linguagens você tenha várias formas de escrever o for. Seja for each, e outro tipo de for também. O que vai mudar é a forma como você escreve, mas no final ele vai fazer a mesma coisa. Então todo for ele vai sempre servir para você repetir uma determinada quantidade de vezes e retornar um valor, seja o index ou sei lá, qualquer coisa. Então for, eu vou usar esse de baixo aqui que é o padrão. Pelo menos em toda linguagem que eu vi, ele tem esse tipo de for que eu vou mostrar aqui. Os outros for, eles são apenas
adicionar isso mesmo, mas todos eles vão fazer a mesma coisa, tá? Então vamos adicionar isso aqui. Esse for vai fazer a mesma coisa que o nosso while que foi escrito antes, aquela coisa mais feia. Então, isso aqui vai fazer a mesma coisa. Então, enquanto o nosso valor i for menor do que 10, ele aumenta mais 1. Então foi todo aquele código aqui dentro, praticamente. Então aqui dentro, no código, nós podemos escrever o valor do i. Então print i. Então, ele vai fazer a comparação aqui. Em cada vez que ele for repetir o código, ele vai comparar o valor para ver se ele é igual a 10. Então, i é igual a 10? Não. Então, aumenta mais 1. I é igual a 10? Não. Então, ele aumenta mais 1 de novo. I é igual a 10? Sim. Então, ele ignora o que está aqui embaixo. Então, vamos dar o play para mostrar aqui. Olha só, funciona da mesma forma. Imagine que você tem um jogo de corrida e você tenha vários carros e cada carro você tem um nome, você tem a pontuação, o número, e enfim. E você quer mostrar no placar todos esses veículos no lado da sua tela. Então vamos escrever aqui os carros. Eu tenho aqui nossos veículos, e o comum que nós fazemos na programação até o momento é quando nós queremos imprimir alguma variável de um array, é fazer o seguinte: vehicles e pegar o valor passando esse número aqui dentro, né? 1, ou 2, ou 3, ou 4 e assim em diante. E como você pode ver aqui embaixo, ele já entrega pra gente o index, né? Que é um valor que vai de 1 até 10. Neste caso, a nossa lista de veículos vai até o 4, ou seja, 1, 2, 3, 4. Então nós temos que trocar esse 10 por 4, porque queremos que ele repita 4 vezes. E aqui dentro você passa os veículos e o i, que é o index. Então eu vou repetir uma vez para cada veículo do for. Então, olha só aqui embaixo todos os valores imprimidos. E aí você pode controlar essa repetição aqui da forma como você quiser. Imagine que você tenha várias corridas e cada corrida você tenha quantidades diferentes de carros. Por exemplo, na primeira corrida você tenha 4 carros. Na segunda você tenha 6 carros. Na terceira corrida você tenha 10 carros. Então esse valor aqui ele pode não ser apropriado para nossa marcação, né, dos carros. Então o que você tem que fazer? Você tem que saber quantos elementos tem nessa array e colocar ele aqui para ele repetir a quantidade de vezes certa no for. Em Lua, para você achar o comprimento do array, ou seja, quantos elementos tem no array, você usa esse comando, jogo da velha, e o array, ou seja, table, vehicles. Esse comando vai retornar para a gente o valor 4, porque você tem 4 elementos no nosso table, array, table, tanto faz. Então vai dar o play, só 4, tá. Agora nós queremos colocar mais um carro na nossa corrida. Damos o play, olha aqui embaixo, aí adicionou o nosso novo carro. E você também pode controlar outros elementos. Por exemplo, você pode não querer que, por algum motivo, que esse array ele conte com o primeiro carro. Então vamos mudar aqui e queremos que ele comece a contar do segundo carro em diante. Então eu coloco 2. Então play, olha só, car 2. E você pode querer também o seguinte, vamos voltar aqui para 1,
que ele conte o nosso for de 2 em 2. Então nós queremos, por exemplo, passar aqui, mostra esse, pula esse e mostra esse. Pula esse e mostra esse. Então nós queremos que o nosso for ele repita de 2 em 2 elementos. Então vamos mudar aqui para 2. Mostrar play. Olha só aqui embaixo. Então ele ignorou esses aqui do meio porque ele pega o i e ele soma mais 2 cada vez que ele termina essa rodada do for. Então ele termina aqui, adiciona 2 ao i e volta aqui para cima. Então ele compara. O i ele é menor que o nosso array aqui, nossa table. Se ele for menor, ele repete de novo, aumenta mais 2. E assim por diante. Você também pode querer contar esse array de trás para frente. Então nós temos que fazer o que? O nosso i ele tem que já iniciar com o valor final e ele tem que ir subtraindo até chegar a 1, né? Que é esse valor aqui, que é o início do nosso array. Então, copiar aqui o comprimento do nosso array de veículos. Ele vai até o 1. E eu quero que ele subtraia 1 de cada vez que ele repetir o for. Então resumindo, ele começa igual a 5 aqui, o i é igual a 5. Ele tem que ir até 1 e eu quero que em cada vez que ele repita o for, ele subtraia 1. Então vamos dar o play. Olha só, de trás para frente agora. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Vou mostrar para vocês o básico de como você pode manipular um for. Foi uma aula assim que eu tentei fazer da forma mais simples possível. Se você não entendeu alguma coisa, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar explicar da forma mais simples como ele funciona. Mas no geral, você vai fazer repetição de quantas vezes você quer, né? Tem uma quantidade fixa de repetições. E nessa repetição você sempre vai retornar o index de qual vez você repetiu. Ou seja, 1, 2, 3, 4 e assim em diante. E com esse index você pode controlar elementos de array, de listas e assim em diante. Isso é válido para qualquer linguagem você vai achar o for, tá? Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima aula.